Bom, então como sempre tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Eu estava assistindo a um trecho daquele programa do Reinaldo Azevedo ali, o É das Coisas, se eu não me engano, né? Que é um programa que de fato eu não vou assistir mais. Mas assim, neste trecho, ele estava fazendo uma análise sobre a última situação polêmica em que o deputado Jair Bolsonaro estava envolvido, que é em relação a uma funcionária sua, que a princípio deveria estar trabalhando em um local, mas foi encontrada por jornalistas trabalhando em outro, né? E praticando uma atividade bastante diversa daquilo que corresponde ao seu cargo, né? E isso tudo foi, a matéria, né, a lei que fala sobre isso, foi realizada no momento em que supostamente ela deveria estar, né, teria batido o ponto e deveria estar ocupando o seu cargo lá, oficial, enfim. Então é óbvio que essas coisas têm que ser investigadas, né? E parece que tudo isso foi motivado devido àquela acusação que na sabatina entre os presidenciáveis, né, que foi transmitida na Band alguns dias atrás, vamos dizer assim, o surgimento dessa matéria, dessa questão, dessa polêmica ocorreu a partir da acusação que o Guilherme Boulos fez sobre o Bolsonaro na sua primeira oportunidade de pergunta, né? E claro, né, como a gente sabe, qualquer pessoa de bom senso sabe que o Guilherme Boulos não passa de um delinquente, de um criminoso, né? Só que um criminoso estilo colarinho branco, mas que é tão vulgar quanto qualquer criminoso, né? Então, sendo motivada a investigação nisso, né, de novo a imprensa caindo de pau em cima do Jair Bolsonaro, né, sendo que todos os outros presidenciáveis, né, de fato não tem uma ficha tão limpa quanto se espera, né, e todos devem ser investigados. E é óbvio que, né, não é possível que uma pessoa seja totalmente, né, vamos dizer assim, ficha limpa, porque ninguém é. Então é óbvio que, mesmo que seja um crime de menor importância, vamos dizer, uma irregularidade de menor importância, ela tem que ser levada em conta. Mas se você comparar isso, por exemplo, com o Guilherme Boulos, cuja a ficha é um verdadeiro esgoto, né, fica claro que quem é entre os dois, quem é mais razoável? Outra, né? Conforme a análise que o senhor Reinaldo Azevedo fez a respeito dessa situação, né, do Bolsonaro, o que você percebe ali? Que na verdade o que ele está tentando claro, que ele é contra o Bolsonaro, isso é óbvio, né? Ele nunca escondeu isso de fato. Mas o que eu achei estranho na análise do Reinaldo Azevedo, em primeiro lugar, a afetação que ele assumiu ali para falar disso, como se fosse uma coisa muito grave, tipo assim, olha, vocês tomem cuidado, né? Veja a disparidade, o sujeito vive se declarando incorrupto, né? Uma pessoa que está desprovida de corrupção, mas de fato, né, está envolvido com uma pequena corrupção ali, né? Ou seja, ele quis chamar a atenção sobre a disparidade entre as palavras e os atos. Então ele fez ali aquela frasezinha dele, tipo, a pessoa bate no peito e diz que é diferente, mas na prática não é, né? Eu diria para o Reinaldo Azevedo, o senhor Reinaldo Azevedo, acho que você deveria ter lido um pouco melhor alguns autores, tipo Alfred Adler. Alfred Adler propõe assim, que o que o sujeito declara sobre si realmente não importa, o que importa são seus atos, né? E o Bolsonaro, pelo menos com todos os erros que ele tem, né, insisto, e como outros grandes estudiosos e jornalistas já falaram, né, ele de fato se comporta como um ser humano. Quando entrevistado, quando ao vivo, sendo questionado. E o que eu acho estranho é o Reinaldo Azevedo, que era um cara que sempre foi muito ligado à cultura literária, um cara que fez até estudos sobre Graciliano Ramos, né? O Reinaldo Azevedo deveria saber que, na verdade, você tem uma coisa que a literatura, a grande literatura, né, seja a literatura brasileira, seja a literatura estrangeira, a literatura clássica, aquela que expõe mesmo a situação humana real,
né? Ele deveria saber que o ser humano exatamente é um ser que, em geral, não sabe o que fazer diante de determinadas situações. É um ser que, de fato, acaba sempre se encontrando em becos sem saídas, né? Acaba sempre tentando improvisar, tentando se justificar. O ser humano normal, o ser humano honesto, né? Ele sempre se atrapalha, ele erra, dá um passo para frente, dá um passo para trás, que é tudo que a gente pode ver no Bolsonaro. Você vê ele se atrapalhando, você vê ele desviando do assunto, você vê ele fugindo, você vê ele falando sério em muitos momentos, você vê ele brincando em outros, você vê ele errando aqui, acertando ali. De fato, como o professor Olavo de Carvalho também falou, é o único candidato que realmente está se comportando como ser humano. Todos os outros é só, como o próprio professor Olavo de Carvalho disse, um bando de línguas de pau, né? Um bando de estereótipos maquiados, né? Prontos para fazer aquele discursinho clássico, lógico e até psicopata, né? E o Reinaldo Azevedo, que é um cara tão ligado à literatura, não fez uma análise da índole do Bolsonaro nesse sentido, que achei estranho, deveria fazer, né? Outra, em vez de o Reinaldo Azevedo ficar atacando o Bolsonaro por causa de um probleminha com uma empregadinha e insinuando que uma corrupção desse tamanho possa vir a tornar-se uma corrupção muito maior caso ele se torne presidente, tipo, mais ou menos querendo comparar a índole do Bolsonaro com a do Lula, né? Se bem que, abrindo um parênteses aqui, eu acredito que o Reinaldo Azevedo, do jeito que ele é, esse patrulhamento que ele faz em cima do Bolsonaro, eu acredito que ele até preferiria ver o Lula de volta na presidência do que o Bolsonaro, né? De fato, o Reinaldo Azevedo, né, deve estar com o parafuso solto. Se não está com o parafuso solto, é uma consciência vendida. Está querendo manter seu empreguinho na banca, né? Enfim. Então, assim, a questão é que em vez do Reinaldo Azevedo estar a chafurdar em cima dessas picuinhas, por que ele não tocou no assunto muito importante, na qual, no meu entender, o Bolsonaro vacilou e feio, que é a questão do aborto. O Bolsonaro deu uma declaração que foi feia nesse sentido, né? Ele é um erro feio. E o Reinaldo Azevedo, como um bom católico, poderia tocar nesse assunto. E isso poderia suscitar um debate até mais sério, até sobre a índole do próprio Bolsonaro. Mas a análise que ele resolveu fazer, na verdade, até vai mais a favor do Bolsonaro do que contra, né? Mas se ele tocasse na questão do aborto, seria melhor. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque o aborto, embora seja um assunto de bastante gravidade, e no meu entender, o aborto e a questão do morticínio aqui no Brasil deveriam ser as pautas mais prioritárias em qualquer discussão aqui no Brasil, o Reinaldo Azevedo não tocou nesse assunto. Sabe por quê? Porque apesar de séria, o assunto sobre o aborto não está dando ibope. Porque infelizmente isso está sendo discutido paralelamente com a questão da sabatina dos presidenciáveis. Coincidência ou não, né? Deve ser uma coincidência, né? Eu acho que isso aí é tudo programado para se tentar descriminalizar o aborto. Mas enfim, o Reinaldo não tocou nesse ponto, porque tocar nessa questão do aborto não traz muita audiência, né, para o programa. Não sei quem é que produz o roteiro para aquela merda de programa dele, né? Mas o senhor Reinaldinho, que é aquele cara que, quando tentou desmoralizar o Olavo, né, de uma maneira tão estúpida, né, como ele fez no Pingo nos Is, ele bateu no peito e disse: eu não tenho ídolos, eu só me ajoelho dentro de um, né, com aquela arrogância toda. Ó, senhor Reinaldo, vou te lembrar, assim, talvez a Bíblia na sua casa esteja um pouco empoeirada, né? Mas você lembra aquele trecho em Mateus em que o centurião, uma grande autoridade em Jerusalém, chega para Jesus e diz: não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga uma palavra para que eu seja salvo. Um centurião, que era uma pessoa poderosa, se dirigiu a Jesus de uma maneira humilde. E você, Reinaldo Azevedo, com toda a sua arrogância, né, diz que só se ajoelha diante de um, como se Cristo estivesse, né, muito orgulhoso da sua arrogância, né? O senhor realmente, de fato, deveria se aprofundar, tocar em assuntos mais sérios, mais espinhosos e mais graves, em vez de ficar procurando picuinha e afetando essa gravidade. Ó, veja bem, cuidado, não estou querendo dizer nada, vote em quem você quiser. Veja bem, olha só, se a pessoa não está sendo coerente aqui nesse momento, mesmo na coisinha mínima, é claro que, né,
ele nunca, né, ele quis insinuar assim que o Bolsonaro realmente nunca foi tentado, nunca foi testado, né, com grandes somas, né, de dinheiro, no sentido de envolver-se numa corrupção, né. Então, quer dizer, o Reinaldo Azevedo, o que ele está tentando fazer é desmoralizar o cara, né, mas assim, desmoralizar a pessoa investigando picuinhas, se atendo a picuinhas, quando eu deveria puxar o cara para um assunto muito mais sério. Eu acho que o Bolsonaro vacilou, e eu espero que o Bolsonaro inclua no plano de governo dele a questão abortista, que não está lá, eu li todo e não está. Eu acredito que está muito bom, né? Então, e eu acredito que o Bolsonaro me representa em muitos pontos, não em todos, né? Agora, há pouco ali, o professor Olavo de Carvalho mandou ali um recado para todos os seus alunos, seus amigos, recebi ali no e-mail, que ele está sendo censurado por todos os lados, né? Por quê? Porque ele de fato está falando a verdade, ele não está com nenhuma conspiração. Conspiração são as pessoas que estão censurando, não só o Olavo, muitos outros. Por que será que ninguém censura o Reinaldo Azevedo, né? Depois daquela questão com a irmã do Aécio, que foi injusta mesmo, né? Ele foi injustamente caçado nesse sentido, né? Mas por que agora ninguém censura o senhor Reinaldinho, né? É uma questão a se pensar.